Quais são os piores trabalhos em Portugal? Fala, meu povo, Sensei Tumoto na área, papo de hoje muito importante. Eu sei que tem muito brasileiro que tem o desejo de ir para Portugal por causa do idioma, acha que vai ser mais fácil e etc. Mas a gente tem que ficar ligado, porque às vezes um sonho pode se tornar em um pesadelo se você fizer as coisas de qualquer jeito, sem planejamento, sem muita informação, sem muito conhecimento sobre o processo. E não é à toa que talvez Portugal, do ponto de vista de comparação com outros países da Europa, seja o país que mais tem infelicidade dos trabalhadores. E não é só brasileiro não, tá? Gente do mundo inteiro que vai para lá, inclusive os próprios portugueses. Depois da pandemia em especial e depois que começou as guerras ali na região, Rússia, Ucrânia, Hamas, Israel, etc., tudo isso afetou a economia do país, que hoje, dentre os países mais populares ali da Europa, talvez tenha uma das economias que mais está passando perrengue. E eu fiz questão de trazer esse vídeo aqui para a gente conversar um pouco mais sobre esse assunto, trazer algumas informações, principalmente dos bastidores, coisas que nem sempre a galera fala na internet, que não tem muita informação, mas como a gente tem uma escola preparatória desde 2013 ajudando brasileiros a irem para fora, a gente tem muito aluno que foi para Portugal, muito aluno que deseja ir para Portugal, a gente sabe o que está dando certo e o que está dando errado com essas mais de 10 mil pessoas que a gente já ajudou aí pro exterior, beleza? Vamos dar uma olhada primeiro em algumas situações aqui. O que é considerado um salário bom em Portugal? Algo acima de 1.000 euros por mês. Isso daqui, segundo os próprios portugueses, em 2023 é considerado um salário bom. Ganham acima de 1.000 euros por mês é algo bacana. Quanto que os nossos alunos M60 estão ganhando em Portugal? Hoje tem alunos nossos ganhando 1.480 euros em Portugal e alguns alunos tirando mais de 6.500 euros em Portugal. Uma média que a gente fez aqui do salário dos nossos alunos em Portugal, dos nossos alunos que foram aprovados, fizeram o processo com a gente, é de 3.650 reais. E aí você que conhece um pouco mais de Portugal pode me falar, é um salário bom? Uma média de 3.650 é um salário ruim? Depende também de onde você mora, existem cidades mais baratas, existem cidades um pouquinho mais caras, mas comparando com os outros países da Europa, Portugal talvez tenha um dos menores custos ali, além da facilidade linguística. Se a gente considerar que o custo em Portugal, obviamente vai variar de cidade, pode variar ali em média de 1.000 a 2.000 euros, a gente já começa a ter uma previsão de quanto que a gente precisa para pagar aluguel, para comprar comida, para conseguir até mesmo sair, se divertir, né? E não ficar apenas trabalhando. E daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre quais são os melhores caminhos, na minha opinião, para ir para lá e ter um salário justo, bacana, acima do custo do país para você conseguir viver bem, economizar dinheiro e até mandar grana para a família e até mesmo trabalhar menos, né? Para você não ficar trabalhando 16 horas por dia igual um escravo lá. Daqui a pouco eu falo sobre os bons caminhos, mas vamos para o tema do vídeo. Quais são as piores profissões? Eu fiz várias categorizações aqui pra gente e esses relatos aqui são de seguidores das minhas redes sociais. Então eu peguei somente casos reais e alguns casos aqui são de seguidores que me relataram a necessidade de aumento de capital, ganhar mais, etc. Fazer o negócio do jeito certo porque tinha feito tudo errado. Chegou lá, não conseguiu algo bacana, entrou dentro do método, arrumou a sua estratégia e depois tá ganhando uma grana bacana. Então vou pegar somente casos reais aqui, beleza? Primeiro parâmetro que eu selecionei aqui dos piores trabalhos em Portugal foram aqueles que pagam mal, que têm baixa remuneração. Entre eles, garçom, assistente de loja, atendente de supermercado, trabalhadores em regiões agrícolas, que você vai lá na terra, né, pegar as coisas, e trabalhos temporários, coisas que você vai fazer ali só uma ou duas vezes na semana, babá ou alguma coisa que você não tenha um negócio muito fixo e daí você fica dependente da galera te chamar ou de não te chamar. Eu acho que são os principais casos aqui de coisas que pagam pouco para você por lá. Um outro tipo de cenário que é muito ruim são para aqueles que estão ilegais. Esse daqui é a galera que não tem nem amor à própria vida, faz tudo errado
mesmo e entra ilegal no país. Como, por exemplo, entrar como turista e trabalhar. É uma ilegalidade. Você está contra as leis do país. Você não pode fazer isso, e sem contar aqueles que viram mesmo fugitivo fora do Brasil. Entram ilegal, continuam ilegal e nunca arrumam a sua documentação. Se o país tem um salário mínimo, essa galera vai ganhar muito pior que o salário mínimo, porque nenhuma empresa correta vai contratar essas pessoas, elas não têm documentação para trabalhar, porque ou elas estão como turista e trabalhar é ilegal, né? Ou elas estão de fato ilegal, foragidas, seja lá a situação. E essas pessoas, para não passar fome, para não passar necessidade, vão se sujeitar a qualquer coisa e com certeza vão ter a pior experiência internacional possível. Vai ganhar mal, não vai ter um bom contrato, porque nem tem como assinar, já que você está ilegal no país. Você não vai trabalhar em boas empresas, não vai ter bons salários e muitas vezes você vai ter que trabalhar de segunda a segunda, 12, 14, 16 horas por dia para conseguir o suficiente para sobreviver. Eu sei que em especial vocês que me acompanham tem um nível de conhecimento maior, tem uma curiosidade, vocês buscam, investem em curso, investem em livro, investem em assessoria, em mentoria. Eu sei que vocês são mais inteligentes e dispostos a investir para fazer o processo correto, mas é importante destacar que tem muita gente que infelizmente não tem esse acesso. Eu recebo todos os dias mensagens como essas: fiquei ilegal, fiz cagada, né? Cometi um erro que eu não sabia, fiz tal coisa, tô sendo ameaçado, sofrendo assédio, pô, tô passando necessidade. E nesse caso aqui não tem nem como ajudar, né? Aí você tem que procurar um bom advogado de imigração para ajudar, ou com a sua legalização no país, ou com a sua deportação, para que ela não seja tão ruim assim, tão prejudicial para o seu futuro e para o futuro da sua família. Porque para quem não sabe, quando você vai ilegal para um outro país, ou quando você fica ilegal em outro país, você não afeta só você, você também afeta outras pessoas da sua família, como pais, irmãos, tios, primos, etc. Porque eles colocam todo mundo ali no mesmo balaio, lá no mesmo saco de pessoas que descumprem a lei. Um outro tipo de trabalho que eu acho muito ruim, pelas histórias que os meus alunos contam, pelas pessoas que me falam nas redes sociais, são aqueles que têm muito esforço físico ou muito esforço emocional. Por exemplo, construção civil, ou trabalhos com pessoas com alta vulnerabilidade, ou de repente trabalhar em coisas que ninguém quer fazer, como fazer a pintura de um prédio de 50 andares. E aí, quando a pessoa está ilegal, quando a pessoa não está ali com toda a documentação certinha, às vezes ela topa fazer um serviço como esses que pode arriscar sua própria vida, sua própria integridade física para fazer alguns trocados, sabe? Tem muita situação, vários trabalhos em regiões costeiras de Portugal, em que você vai ter que trabalhar em alto mar e pessoas se sujeitam a isso, né? Tem gente que se torna empregado, empregada de uma família e aí mora na casa da pessoa ou tem que ir lá todos os dias. Às vezes são idosos, ou às vezes são crianças, daí você tem que lavar roupa, tem que fazer um monte de coisa, limpar banheiro. Começa a ter várias coisas que não é para todo mundo. E se você não tem um preparo físico ou um preparo emocional, cara, tu não vai aguentar. Tu vai arregar mesmo. Carregar pedra em obra, trabalhar no sol escaldante das 6 da manhã até 8 da noite. São várias situações que, na minha opinião, não compensa. Entra aqui para mim nos piores trabalhos. E sabe uma coisa que eu vejo pouca gente falando, mas que é um trabalho também pesado? O trabalho de lava-prato, principalmente em churrascaria. Meu, vai lavar grelha, vai lavar panela. Imagina você ficando de pé durante o dia inteiro. Em alguns lugares eles até fazem um rodízio. Você vai trabalhar de manhã, das 5 da manhã até 2 da tarde, depois você volta para casa para descansar, só que daí você tem que voltar e trabalhar das 18 horas até 2 da manhã, sacou? A galera faz uns negócios muito maluco. E principalmente quando você tá ilegal, cara, a galera vai comer o seu couro. Por quê? Porque você não vai ter nenhuma lei para te ajudar, para te dar suporte, sacou? Você tá errado e muita gente vai abusar de você por causa disso. Nunca vá para o exterior de maneira ilegal, mesmo que o seu youtuber preferido te fala, vá, compensa. Cara, não compensa. Descumprir a lei do seu próprio país não compensa, quanto mais descumprir leis internacionais e de outros países, beleza? Outra coisa que você pode considerar entre os piores trabalhos são aqueles que têm pouca flexibilidade ou muita duração. Por exemplo, enfermeiro, pô, é algo maneiro. Em alguns hospitais ganham muito bem.
mas de repente você pode dar o azar. E aí você tem que ver o seu contrato, tem que ver como que está a proposta de trabalho, de trabalhar num lugar que paga mal e às vezes você vai ter que fazer um plantão lá de mais de 24 horas por causa de uma situação específica. Motoristas de aplicativo que às vezes tem que trabalhar 12 horas, 14 horas por dia para fazer uma grana bacana. Beleza, você está sentadinho no conforto do seu carro, mas uma coisa é você estar sentadinho no conforto do seu carro para viajar para a praia ou para ir para o trabalho, pegar uma estrada ali de 30 minutos. Outra coisa é você ficar ali 12 horas por dia de segunda a segunda para conseguir guardar uma graninha para você, sacou? Isso sem contar no estresse psicológico, atendendo o cliente o dia inteiro, ouvindo reclamação, aí gente vai sujar o carro, aí vai vir criança chorando, aí vai vir gente reclamando, pode acontecer 1 milhão de situações, pode dar o azar de às vezes uma corrida de 30 minutos virar 2 horas por causa do tráfego, pode acontecer acidente. Existem várias e várias situações que às vezes quem não está acostumado com a profissão acha que é simples, mas no dia a dia é que o negócio pega. Outro trabalho que eu listaria entre os piores são aqueles que você não tem perspectiva de crescimento, que é como se você entrasse naquela vaga e, você vai ficar a vida inteira, 30 anos trabalhando, ganhando a mesma coisa, sem perspectiva de crescimento, sem nada, que inclusive não vai nem ser bom para o seu currículo. Por exemplo, call center. Onde que você vai crescer num call center? Imagina ali 1000 pessoas no escritório. E até selecionarem o chefe do call center, depois, até você conseguir crescer. Geralmente não dá para se desenvolver. Chão de fábrica é a mesma coisa. Raramente um operário de chão de fábrica vai conseguir crescer. E se conseguir, geralmente vai ser porque fez um bom networking com o chefe ou porque ele mudou a estratégia e fez uma faculdade, fez um mestrado, através dos estudos melhorou o currículo e geralmente vai ser até em outra empresa, tá? Porque é muito difícil as próprias empresas valorizarem ali essa galera que está ali no chão de fábrica, digamos assim. Outra situação que eu listaria aqui nos piores trabalhos seriam aqueles com condições precárias, que você não tem segurança, que você tem que se submeter, e aqui é principalmente a galera que está ilegal, sabe? Para sobreviver, já que o cara tá lá fazendo tudo errado, ele se sujeita a coisas às vezes até desumanas, sabe? Por isso que eu falo e bato na tecla, nunca vá para fora de maneira ilegal, nunca vá para fora com um diquinha da internet, nunca vá para fora de qualquer jeito. Isso pode afetar muito o seu futuro. Mas aí a gente tem alguns exemplos, como vendedor ambulante, como trabalhador de meio de rua, como o cara que compra coisa da China e revende. Se a polícia pegar já era, prisão na hora. Trabalhadores domésticos não registrados, galera que trabalha em obra não regulamentada, que daí você não vai ter ali toda a questão da segurança e pode acontecer de cair um negócio na sua cabeça e já era. Trabalhadores ali da área da agricultura, galera que vai fazer pesca em alto mar, condições insalubres em fábricas, trabalho em mineração, que você tem que entrar dentro de caverna, começar a cavar os buracos ali. Muita gente acha que para ter uma vida melhor, para viver num país desenvolvido, para viver na Europa, para viver num país bacana, você só precisa comprar passagem aérea e ir, ou pegar um visto de turismo e ir. E na verdade não, o processo ele é muito mais abrangente e o principal é o planejamento, para você fazer tudo do jeito certo. E Portugal é um país bacana, você pode ter uma vida fenomenal em Portugal, se você fizer as coisas do jeito certo. Você precisa conhecer quais são os processos lá, precisa conhecer um pouquinho da lei trabalhista do país, precisa ter uma qualificação adequada, precisa ter um bom currículo, você precisa conhecer como que é o mercado de trabalho, quais são as profissões que estão pagando bem e inclusive o melhor caminho para você ir para qualquer país trabalhar são os estudos. Quer trabalhar em Portugal? Faz sua faculdade em Portugal, tem bolsa de até 100% lá. Quer mudar de profissão? Faz um mestrado para mudar de profissão, faz um doutorado. Faculdade, mestrado e doutorado vai te dar permissão para trabalhar no país, estagiando durante a faculdade, o mestrado e o doutorado. E depois de formado, sua profissão já vai estar automaticamente validada para você trabalhar legalmente no país, sem precisar de nenhum outro tipo de burocracia ou autorização. E assim você consegue trabalhar nas melhores empresas, com os melhores salários e em condições de trabalho muito melhor. Tem aluno meu no 3º ano de faculdade tirando mais de 2.500 euros por mês, trabalhando 6 horas por dia, de segunda a sexta, no seu primeiro estágio da vida sem experiência. Assim como tem alunos nossos que ganham mais de 5, 6 mil euros por mês lá em Portugal com menos de 5 anos de experiência porque acabou de se formar ou numa faculdade ou num mestrado ou num doutorado. Existem oportunidades muito legais, mas só para aqueles que
decidem pagar o preço. E nesse caso, se você quer ter as melhores oportunidades, nada bate as oportunidades que você vai conquistar profissionais através dos estudos. E reforço, tem bolsa de até 100%. E se você precisa de ajuda para ir através de bolsa de estudos, desde 2013 eu comecei a criar um algoritmo, uma inteligência artificial, depois que eu fui fazer minha pesquisa em Harvard, depois que eu fui para MIT, que busca e encontra a bolsa de estudos. A gente chamou esse algoritmo de M60 e a gente também criou uma plataforma com aulas interativas com todo o passo a passo para você ser aprovado nessas bolsas de estudos. São mais de 850 mil variações de bolsas que você pode conquistar na sua idade, na sua área, no mundo inteiro. E além disso, para facilitar ainda mais o processo, além de ferramenta de bolsas, além de passo a passo, a gente também selecionou os melhores mentores do mercado e deixou disponível para você conversar com eles todas as semanas. Inclusive, eu dou mentoria lá dentro. Se você quiser conversar comigo, que eu revise a sua estratégia, que eu indique as melhores bolsas para você, dentro desse pacote do M60 você vai ter tudo isso. Bolsas, passo a passo para ser aprovado, com template de documentação e literalmente todo detalhado do que você precisa fazer, além das mentorias para adaptar tudo isso com aulas ao vivo em que a gente conversa e eu consigo revisar a sua aplicação, tudo dentro de um método só. E aqui vai estar o link para você fazer sua inscrição para a próxima turma e vai ser um prazer te guiar nessa jornada. Reforço, não é questão de idade, nem de nota, muito menos questões financeiras. É uma questão de quem está disposto a pagar o preço de ir pelo caminho que no momento é o que vai te gerar mais oportunidades profissionais nas melhores empresas, com os melhores salários, com os melhores benefícios. Inclusive, em muitos casos, com plano de saúde, trabalhando dentro de um escritório, com ar-condicionado, de boa, com boas condições para você e com vistos legais para toda a sua família. Não quero ir por esse caminho. Talvez só sobre para você aqueles trabalhos que ninguém quer fazer, que pagam mal nas piores empresas, ou que você vai ter muito desgaste, ou físico ou mental. E mesmo assim você pode dar sorte de pegar alguma coisa boa. A única coisa que eu nunca vou recomendar para você é ir de qualquer jeito. É fazer só com as ideias que você tem na mente ou com peças, partes de informação que você entra na internet. Nunca vai de qualquer jeito. E pelo amor de Deus, né? Você que está me acompanhando, nunca vai legal, porque aí já era. Aí você vai comer o pão que o diabo amassou e o inferno vai ser melhor do que a sua vida fora. Escolha aquilo que faz mais sentido para sua realidade. E se você quiser ir pelos melhores caminhos, entra nesse link aqui embaixo que vai ser um prazer te ajudar. Beijo do Sensei, até a próxima. Valeu!